primeiro culto de jovens deste ano. Para nós é uma honra, um privilégio, um prazer poder estar mais uma vez com este grupo e também poder cultuar com os irmãos e ministrar a palavra. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 119. Não vamos ler todo o Salmo, é evidente, apenas alguns versículos a partir do versículo 9. Eu faço aqui a leitura e os irmãos acompanham. Quem pode acompanhar, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Somente esses 3 versículos para meditarmos um pouco aqui a respeito do que essa palavra pode nos trazer nesta noite. Queridos irmãos, se tem uma coisa que é implacável, é o tempo. Perceba, vivemos um ano terrível, um ano de adaptações, um ano de perda. Eu tenho certeza que se em dezembro de 2019 eu chegasse no pastor Oséias e dissesse: pastor, eu estou com um projeto aqui para o senhor transmitir os cultos ao vivo, com as pregações, os louvores, uma programação que vai para a internet em tempo real, para o Facebook, para o YouTube, todas as pessoas terão acesso no mundo, no horário do culto que quiserem. Ele provavelmente, até que talvez gostasse da ideia e dissesse: Edenilson, essa ideia é uma ideia boa, né? Muito bacana, mas para frente a gente vê. Porque é algo que era impensável, né? Era algo que nós pensávamos para as igrejas mais modernas, talvez, que estão mais adaptadas às questões das redes sociais, mas não era uma realidade da Assembleia de Deus Ipiranga de Macatuba. No entanto, quantas lives não foram transmitidas aqui durante o ano de 2020? Não teve como escapar. Nos adaptamos, corremos, fizemos, porque estamos preocupados com o evangelho do reino. Charles Haddon Spurgeon dizia que o evangelho ele não precisa de defesa. Tem gente que quer defender o evangelho, mas o evangelho é como um leão, basta soltá-lo. Ele faz o trabalho dele. Então, para não deixar o evangelho preso, começamos a transmitir as lives. Mas, mesmo num tempo de turbulência que nós vivemos, olha só, aqui estamos, 2021. 2020 passou. Agora é um ano novo, com novos desafios, com novas oportunidades, com novos obstáculos, com novas conquistas, com novas metas. Temos um outro ciclo pela frente. Quem sabe se as lives continuam, sim ou não. Quem sabe se a coisa se expande, sim ou não. Mas o importante é que nós estejamos firmes no Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Eu fico olhando, esse ano de 2021, farei 40 anos. Olha só, eu até esses dias me sentia muito jovem. No entanto, farei 40 anos, né? Entrarei para o ciclo 200, né? 40, 50, 60. Espero que eu chegue nos 70 ou 80, se Deus me der essa graça. Mas, algum tempo atrás, eu era jovem. Eu estava no lugar de vocês, adolescentes, no lugar de vocês, jovens, e eu quero trazer esta palavra aqui neste texto que nós acabamos de ler, que se conecte um pouco com a realidade de vocês. Nós tínhamos uns desafios quando a gente era novo. Era difícil ir para a escola e falar que você era crente. Era muito difícil, porque o crente, ele era o alvo de zombaria. Então, o tempo todo, os amigos, os colegas da escola faziam coisas para provocar o crente. E o crente, que era crente mesmo,
ele não fazia o que os outros faziam. E se por acaso, em algum momento, esse crente tivesse um deslize e fizesse alguma coisa fora do padrão, aí era a festa da classe, porque falava, mas você não é crente? Chamava de crente do Paraguai. Então veja bem, os tempos mudaram. A coisa mais normal de se encontrar numa escola hoje é gente crente. Consegue se fazer amizade com crente, não é? Estou falando alguma besteira aqui para os meninos, meninas? É normal, é até bonito ser crente. Cantam hinos nas escolas. Os tempos mudaram. Mas eu quero dizer que o tempo muda, as coisas passam, mas novos desafios se apresentam diante da juventude. Prestem atenção, nós estamos vivendo num tempo em que muitos desafios fazem frente aos jovens de nossa época. É claro que eu não quero entrar aqui numa lista infindável de desafios que ocorrem e que acometem os jovens desta geração. Eu não posso falar mais da minha geração, mas desta geração que aqui está. Mas eu gostaria de listar pelo menos alguns poucos desafios que são acometidos nos jovens da nossa época. Eu me lembro que quando era criança, adolescente, verdade era verdade e mentira era mentira. Não tinha essa coisa de meio termo, irmão Ademir. Não fui criado assim dentro de casa. Eu tenho certeza que quem é da minha idade ou mais também vai entender que não era assim quando a gente era mais moço. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração de relativismo moral e relativismo religioso. Então esse é o primeiro desafio desta juventude. E o que seria isso? É a ideia de que não existe uma verdade absoluta. Que aquilo que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para uma outra pessoa. Agora pensa, irmãos, que coisa terrível, cada um vivendo no seu mundo e vivendo a sua verdade. Isso produz uma geração de jovens egoístas, amantes de si mesmos, pessoas egocêntricas, com moral relativizada e com a certeza distante do verdadeiro Deus. Então esse é o primeiro desafio que eu queria mostrar a vocês, jovens desta geração. Há um relativismo moral e religioso que está encruado, incrustado no pensamento do nosso tempo para os nossos jovens. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isto não pega o crente de surpresa. Se o crente analisar as Escrituras, ele vai entender que a Escritura já prevê isso. Que haveriam tempos que as pessoas amontoariam doutores para si mesmos. E esse tempo é agora. Mas crente, ouça-me aqui nesta noite. A nossa verdade não é uma filosofia das cadeiras acadêmicas. A nossa verdade não é as afirmações das redes sociais. A nossa verdade não é algo, a nossa verdade é alguém. E este alguém é Cristo, pois Ele mesmo disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Quando alguém disser para você, jovem, isso é na sua opinião, e a sua opinião estiver de acordo com essa palavra, saiba que a sua opinião é a verdade, e que a sua opinião é a mesma opinião de Deus. Porque a palavra dele não falha. Em Lucas, no capítulo 21 e no verso 33, ele fala justamente isso. Olha só, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer conhecer a verdade? Conheça Cristo. Ele é a absoluta verdade de Deus para as nossas vidas. E quem vive nele não vive em trevas, vive em luz e caminha para o céu. O segundo desafio desta geração de jovens, certamente, é a banalização da sexualidade. É uma coisa terrível
Dizem que é algo tão importante que precisa ser explorado precocemente, abundantemente, levando jovens, adolescentes e até crianças a desenvolverem uma vida promíscua fora do tempo. E o resultado disso é notório: decepções amorosas, gravidez precoce, abusos. E mais que isso, atinge os valores da sociedade, tornando a sociedade imoral e sem valor pessoal. Esse é um outro desafio que os nossos jovens sofrem. Porque uma vez que o jovem entende que não existe verdade absoluta, como é que você vai dizer para ele o que é certo e o que é errado? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, jovem, você que é crente, a sua vida, ela está guardada em Deus. Deus, Ele pode conduzir você pelo caminho da verdade, a fim de que você não tropece no engano da sexualidade precoce. Deus pode guardar a sua vida, te dar um bom ou uma boa esposa ou um bom esposo, para que você desfrute daquilo que Ele deu, na hora que Ele deu, para que você seja abençoado. O terceiro desafio que os jovens sofrem nesta nossa geração é algo que quando eu mesmo era jovem não conseguia imaginar, que é o desafio das redes sociais. Eu me lembro quando era criança, estava na fazenda Pouso Alegre, bateram palma na porta da casa da minha avó, e o meu pai saiu para atender, e eu saí junto com meu pai. E o homem que falou com meu pai disse assim, mais ou menos assim: Senhor Raimundo, é o seguinte, a sua irmã te ligou aqui no telefone da fazenda. Ela disse que tal hora ela vai estar lá no outro telefone do outro lado, para o senhor ir lá e ligar para ela. E meu pai ficou esperando o dia inteiro. Quando deu a hora, ele foi lá e falou com a minha tia, que estava em Curitiba. Agora pensa o fluxo da informação que existe hoje. Se eu quiser apresentar esse culto para o mundo, basta eu ligar o celular e fazer um ao vivo aqui, estará ali para quem quiser ver. É verdade ou não é? E isso desafia os jovens da nossa época. Por quê? Porque tem acesso ao que não deve com muita facilidade. Textos nocivos, imagens nocivas, exposição de sua vida, exposição da vida dos outros. Eu nunca vi uma geração tão preocupada em viver a vida alheia como essa. Ele olha para o Instagram, é engraçado, no Instagram só tem gente bonita, só tem gente feliz e todo mundo come bem. Ninguém posta o ovo frito da segunda-feira no Instagram, né? Mas a lasanha do domingo, coloca um filtro bonito e coloca lá. Isso vai enchendo a mente do jovem, e ele vai entendendo que a vida é assim mesmo, que ele tem que aproveitar mesmo, que ele tem que se expor mesmo, e vai invertendo dentro do coração dos jovens todos os seus valores, e cria no coração do jovem a chamada cultura do imediatismo. Lembram? Vocês da minha geração, lembram isso? Quando você queria algo de seu pai e de sua mãe, geralmente a resposta era essa: se você passar de ano, quando ia dar, né? Se você passar de ano, em dezembro eu te dou. Por quê? Dezembro tem 13ª, aquela coisa toda, o pai e a mãe vai se preparando, chega lá, fala isso para um jovem de hoje. Ele quer para ontem, ele quer para a semana passada. O jovem hoje, ele pede um negócio para a mãe dele: ô mãe, pega esse negócio para mim. Se a mãe vira e pergunta o quê, ele já está desesperado, porque não pegou ainda. É mentira ou não é? Verdade, melhor, é verdade ou não é? É claro que é verdade. Há uma cultura do imediatismo, do querer, do já. Nós não passamos por isso, mas os jovens de hoje estão passando. Esse é o terceiro desafio. E o quarto desafio que eu quero pôr aqui, e último deles. Percebe uma coisa?
De onde vem o relativismo moral e religioso? De onde vem a banalização da sexualidade? De onde vem o karma das redes sociais? No meio de tudo isso, tem uma figura chamada amigo. Parece que ninguém presta atenção nisso, não é? Você sabe por que o jovem sai? Sai à noite para conhecer o que não deve? É porque um amigo chamou. Você sabe por que o jovem recebe no celular aquilo que não deve, para ver o que não deve e fazer o que não deve? É porque algum amigo mandou para ele. Não é? Você sabe por que os jovens frequentam as redes sociais? Porque as más amizades levam eles a fazer tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem, me ouça aqui com muita atenção. O ímpio pode até amar a sua vida, mas não é esse tipo de amizade que Deus preparou para você. Se você olhar na Bíblia, tem gente que fala assim: ah, mas Jesus ele andava com os pobres, ele andava com as prostitutas, ele andava com os bandidos. Olha, dá uma lida direito na Bíblia para você ver. Quando ele ia lá com essas pessoas, era para levar o seu evangelho, a fim de que a vida daquelas pessoas fosse transformada. Quando ele salva a prostituta do apedrejamento, a primeira coisa que ele faz: ó, você vai, mas não peca mais não. Não fica nessa vida não. Quando ele vai na casa de Zaqueu, ele promove a mudança no coração daquele homem. Aquele coração corrupto se torna um coração abençoado. Se você olhar na Bíblia Sagrada, em João, no capítulo 15, no versículo 15, você vai ver o tipo de pessoa que Jesus chama de amigo. Ele não chamou a prostituta de amigo, não chamou o cobrador de impostos de amigo, não chamou os 10 leprosos de amigo, ele chamou os seus servos. Já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Selecione a sua amizade. Se ela não te aproxima de Deus ela não é. Amém, jovens? É para vocês que eu estou dizendo. Mas a igreja pode entender a mesma coisa. Todo mundo aqui tem amigo. Que tipo de amizade estamos fazendo? Pode de uma mesma fonte sair 2 tipos de água? Será que com quem nós andamos não determina quem é que nós somos? Uma outra coisa que precisamos entender: Deus nos chamou para ser o sal desta terra. Sal é um agente. Você já viu alguém temperar o sal? Você já viu alguém fazer um prato de sal? Não tem. É o sal quem é colocado. É o sal que dá sabor. É o sal que influencia. Nós, como cristãos, precisamos ser o sal desta terra, influenciar a sociedade que vivemos, não importa onde estejamos, seja em casa, na família, no trabalho, na escola, na rua, seja onde for. Não fomos chamados para andar de braços dados com o mundo, mas para influenciá-lo pela luz do Evangelho. Então são esses os 4 desafios que eu listei aqui, que eu entendo que é o que mais bate no jovem hoje. O jovem não sabe mais o que é verdade, tem problema com a sexualidade, a rede social tem devastado a mente, nos tornado escravos de um aparelho, e a influência negativa dos amigos. Diante disso que eu coloquei agora, é que vem o versículo número 9 da nossa pregação. Diante disso, como purificará o jovem o seu caminho? Em outra tradução da NVI diz: como pode o jovem manter a sua conduta? No mundo relativizado, no mundo que não determina o que é certo e o que é errado, no mundo que cada vez mais influencia jovens, adolescentes e crianças precocemente a ter atos libidinosos que não convêm ao cristão, no mundo que nos
encharca a mente de tudo quanto é informação inútil que as redes sociais nos proporcionam, no mundo de pessoas sem valores, sem moral, sem ética, sem desejo profundo por Deus tentando nos influenciar. A pergunta que fica é: como pode o jovem purificar o seu caminho? Muito bem, diante desta pergunta, o próprio salmista nos traz uma resposta. Ele mesmo diz: observando-o conforme a tua palavra. Observando o quê? O seu caminho. Observando o quê? A sua conduta. Observando o quê? O seu modo de agir. Observando o quê? A sua vida com Deus. Eu quero aqui, irmãos, tentar elucidar um pouco de como que é observar o seu caminho. Como que é isso? Se nós olharmos em Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e verso 14, Jesus começa a mostrar para nós um pouco do que é observar o nosso caminho. Então ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então ele complementa: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mantenha o versículo 14 na tela, por favor. Eu quero meditar um pouco com você, jovem. O que é observar o caminho? Observar o caminho é entender que você precisa entrar primeiramente nesse caminho. Para que você esteja nesse caminho, é necessário que você passe por uma porta. E esta porta não é, aleluia, nada disso que você está pensando. Não são as oportunidades que a vida oferece. Não são os prazeres que essa vida pode nos dar, não são as riquezas que podemos acumular aqui nessa terra, mas essa porta chama-se Jesus Cristo. É só por Ele que nós podemos observar o nosso caminho. Se você olhar na carta, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 7, Jesus se apresenta como a porta. Ele é a porta. Então preste atenção, jovem, nesta noite. Se você não tiver um contato, uma conexão, um encontro direto com Jesus Cristo, você estará fora do caminho, porque Ele é a porta que nos conduz ao caminho. É Cristo. Ele é a porta. Só que não é uma porta, que nem a porta dessa igreja aí, que é uma porta grande, uma porta larga, que qualquer um entra com facilidade. É uma porta estreita. Sabe o que significa isso? Significa que se você quiser trazer toda a sua bagagem junto com você, você não vai passar por ela. Você tem que dizer nesta noite, em nome de Jesus, você que está me ouvindo, você tem que abrir mão de tudo que você é e tudo que você tem. Você precisa renunciar a si mesmo nesta noite, se quiser entrar por esta porta. Mas eu posso te garantir que se você entrar pela porta estreita hoje, ao reino de Deus que te espera, por um caminho que te conduzirá à vida. Se você já entrou por essa porta nos oferece um caminho, porque larga é a porta e estreito é o caminho. O caminho, irmãos, nos dá uma ideia de movimento. Por que as pessoas fazem caminho? Por que existe um caminho de Macatuba até Lençóis? Não gastaram um dinheiro terrível com infraestrutura, asfalto, engenharia, de tudo quanto é jeito, para criar essa estrada aqui. Ela não está aqui simplesmente de enfeite para embelezar a paisagem, até porque eu entendo que ela não embeleza nada.
nesse caso? É porque existe uma necessidade dos cidadãos de Macatuba se locomoverem a Lençóis e vice-versa. Então, por que é que eu entro pela porta? Para estar no caminho. Se eu estou no caminho e estou parado, saiba de uma coisa: você está agindo errado em relação ao caminho. Caminho é lugar de movimentação. Não se senta à beira do caminho e espera, mas se entra no caminho e caminha. Se você não tem forças para caminhar, arraste os seus pés. Se você não tem força para arrastar os pés, ajoelhe-se no chão e vai de engatinho, mas não pare. Deus quer te conduzir para a vida, mas você não pode ficar parado no caminho. É assim que você vai purificar o seu caminho, estando em movimento em direção ao alvo que é Cristo. E por fim, o versículo nos fala que estreita é a porta, o caminho também é estreito, mas ele nos leva a um fim. E esse fim chama-se vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Você não pode desanimar da caminhada com Cristo. Porque tudo isso que você está passando, todos esses desafios que você está enfrentando, todos esses obstáculos que se sobrepõem à sua frente, são barreiras que tentam tirar você do alvo, que é a vida. E a vida é Cristo. E estando em Cristo, nós não viveremos 100 ou 200 anos, nós viveremos eternamente com Ele. Vale a pena abrir mão de tudo aqui nesta terra, porque sabendo que não gozaremos dos prazeres da carne aqui, teremos prazer em Deus para gozar dos prazeres do Espírito na eternidade. É isso que espera aquele que purifica seu caminho. A vida eterna com Cristo é o que nos espera. Nós vivemos como se a gente não fosse morrer, não é? Às vezes a gente pensa: nossa, eu tenho, jovem principalmente, eu tenho tanta vida pela frente. Meu amigo, vamos imaginar o seguinte, que esse pedestal aqui, na verdade ele não é um pedestal, ele é uma sonda. E isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, e é a ponta da sonda. O restante dela está dentro da terra. Quanto dentro da terra? Tudo. Muitos e muitos e muitos quilômetros debaixo da terra está essa sonda. Eu sei que é pouco para comparar, mas eu estou tentando explicar para você que a vida que nós vivemos aqui é essa ponta aqui. Mas a vida que nos espera, a eternidade que nos espera, é incalculavelmente maior. Será que vale a pena sentar à beira do caminho? Será que vale a pena sucumbir diante ao relativismo moral da nossa sociedade? Será que vale a pena antecipar aquilo que Deus deu uma hora certa para fazer? Será que vale a pena abraçar com todos os preceitos e imundícias das redes sociais? Será que vale a pena dar ouvidos a amigos, a pessoas que dizem ser nossos amigos, mas estão nos levando para o inferno? Certamente não. Entra pela porta hoje em nome de Jesus. Caminhe pelo caminho que Cristo nos deu para caminhar, porque o final dele é a vida eterna com Deus, é prazer na alma e no espírito, porque estaremos com Ele. E talvez você pense: mas eu só vou ter prazer lá? É só lá na eternidade? Aí o salmista continua, versículo número 10. Ele diz assim: de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem gente que tem prazer no status, não é? Posta um negocinho lá na rede social, implorando que alguém vá lá e faça um elogio. É o prazer da pessoa. É o prazer que ela tem. Tem gente que tem prazer numa carreira de sucesso. Ele não vê hora de ocupar
um cargo importante na sua empresa, para que ele sente a ponta da mesa e o seu séquito de súditos sentem ao redor e respeite sua palavra, porque ele é o melhor, ele é o maior, não é? É o prazer que a pessoa tem. Tem gente que tem prazer em conquistar um grande amor. Nada é mais importante do que a conquista do grande amor de sua vida. Tem gente que tem prazer em olhar a conta bancária e falar: até os meus 80 anos eu estou garantido, não precisa trabalhar para ninguém mais. É o prazer que a pessoa tem, né? Mas o salmista fala assim: olha, eu busquei ao Senhor de todo o meu coração. Sabe o que ele está dizendo? O meu prazer não está nas coisas desta terra. O meu prazer está em buscar a Deus. O meu coração não se divide com mais nada. De todo o meu coração eu busco a Deus. Sabe o que é isso? É ter prazer na pessoa de Cristo. Aleluia! Como é bom você poder respirar o Espírito na sua vida, sentir que não importa a situação, a circunstância, o que vier, seja lá o que for, Ele vai nos fazer andar sobre as águas, porque o nosso prazer está em estar perto dEle. Certo filho recebeu um presente de seu pai. E o presente era uma vara de pescar. Porque o menino amava pescar. Aí o pai dele comprou uma vara de pescar, daquelas profissional, comprou uma carretilha junto, aquela coisa mais linda, colocou numa caixa, escreveu um bilhete, colocou embaixo, colocou a vara e a molinete em cima, fechou a caixa, fez um laço bonito. No aniversário do menino, chegou, levou para o menino essa caixa, e o menino pegou e ficou pensando: o que será que tem aqui dentro? O que será que meu pai vai me dar? Será que é um carrinho? Será que é um tênis, um sapato? E quando ele abre, é o que ele mais gostava de ter, era uma vara. Ele queria tanto poder pescar, e pescava só com vara de bambu, mas naquela hora estava com a vara de fibra de carbono, com molinete, tudo bonito, kit anzol, e aquele moleque ficou radiante do coração, pensando: meu Deus, que presente maravilhoso que meu pai me deu, que coisa é essa? É um presente da minha vida. Mas quando ele começa a montar e tirar os acessórios de dentro da caixa, ele olha no fundo e tem um bilhete. Ele pega, abre aquele bilhete e lê o bilhete. Quando ele lê o bilhete, ele começa a pular de alegria, começa a chorar, ele não sabe se ri, não sabe se chora, porque no bilhete estava escrito assim: filho, eu te dei essa vara de pescar porque eu sei que você gosta muito, mas eu vou fazer algo melhor ainda. Eu vou tirar este sábado, que é o seu aniversário, vou com você no pesqueiro e vou passar o dia inteiro pescando com você. Aquele menino pensou: olha, ter uma vara dessa, um molinete desse aqui, essa coisa de tecnologia é bom demais, mas não tem preço poder fazer isso com meu pai o dia inteiro. Era mais importante para ele estar com o pai do que o presente em si. O crente é a mesma coisa. No reino você tem paz, você tem alegria, no reino você tem a presença, mas o que mais importa no reino não são as benesses que o reino nos traz, mas é a pessoa de Cristo, é o Espírito Santo habitando em nós. Que bom que estamos com o Pai. É por isso que o crente busca a Deus de todo o seu coração, porque o maior prazer de sua vida é estar com o Pai. Uma vez que purificamos o nosso caminho, as coisas desta vida já não têm mais o mesmo significado. O que importa é buscá-lo de todo o coração e não se desviar de nenhum de seus mandamentos. E por fim, o crente, o jovem que purificou o seu caminho, que entrou pela porta, que está no caminho, deixando para trás todas as coisas, e olhando para o alvo de sua soberana vocação, ele começa a ter um prazer em buscar a Deus. E quando ele tem prazer em buscar a Deus, os seus costumes
começam a mudar. O estar com Deus se reflete em nossa vida e em nossa forma de viver. Preste atenção, jovem, se você não tem prazer em buscar a Deus, algo está errado. Entre pela porta, ela é estreita, é difícil de entrar, você vai ter que deixar toda a bagagem para trás. Vai entrar pelo caminho, o caminho também é estreito, tem espinho, tem pedra, tem obstáculo, mas a hora que você encontrar o teu prazer em Deus, você vai se deleitar na pessoa do Espírito Santo, e aí a sua vida vai mudar. E como fazer então para que uma vez que eu estou no caminho, me purificando, buscando a Deus intensamente, eu consiga permanecer nesse caminho? O versículo 11 nos ensina. Ele diz assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha, esses dias, minha filha ficou mais ou menos uns 7 meses, ou mais, na minha cabeça, que queriam um celular. Eles vão crescendo, né, gente? Aí fica mais difícil, né? E queriam um celular. Eu dizia para ela: não, é muito caro, não sei o quê. E aí eu coloquei umas metas para ela lá. Ela tinha uma piscininha de plástico que ela comprou. Eu falei: ó, se você vender isso aí, você junta um dinheiro pro celular. E aí eu dei uma meta para ela lá, que se ela conseguisse o dinheiro, eu pagava o resto. E, enfim, ela pegou o celular. Quando a Fabiana trouxe o celular, entregou o celular, eu olhei nos olhos da minha filha, chegaram a acender os olhos, de tanta alegria, né? Uma coisa que o pai fica olhando, né? E às vezes fica até tudo cheio, né? Alegrei meu filho, dei uma coisa boa para ele. Claro que o celular é uma coisa boa, né? A gente que às vezes não sabe usar, mas é claro que é uma coisa boa. E com isso, a gente pode elencar tantas outras coisas boas, não é verdade? Quem aqui ficou feliz quando comprou o primeiro carro, hein? Ah, pelo amor de Deus. Eu comprei um carro velho, ano 83, mas na minha mente cheirava novo. Hã? Eu dava risada sozinho. O primeiro dia que eu coloquei o meu carro velho, era velho, na garagem, eu ficava pensando: acho que eu vou dormir aqui dentro. Dormir aqui, né? Olha, eu achava que eu ia esfolar aquele carro de tanto lavar. Porque é uma coisa boa. É uma alegria. É um tesouro, não é? E o irmão que pegou, quando pegou pela primeira vez a chave da casa própria, hein? Eu lembro a minha mãe que falava, né? Nem era crente ainda, mas ela foi carpir um lugar que tinham feito umas casas populares. E deixaram uma casa lá para as mulheres que estavam trabalhando poder usar o banheiro. E dentro do banheiro daquela casa, ela pôs a mão na parede e falou: Senhor, me dá essa casa aqui. E ela pegou aquela casa lá. Imagina a alegria, né? De pegar a chave da casa que você pediu para Deus. É uma coisa, é um tesouro e tanto, não é? Você quer ver outro tesouro precioso? Quando a pessoa se forma. Ah, não tem dia que o cara se sente mais orgulhoso, não é? Cola grau, põe um chapeuzinho quadrado na cabeça. Meu Deus do céu. É um tesouro isso, não é? E o último tesouro, o bendito do emprego, não é? Rapaz, quando eu coloquei pela primeira vez o uniforme, saí 5:30 da manhã de casa, na esquina para esperar o ônibus, e eu, pela primeira vez, me senti um homem de verdade. Tinha 13 anos de idade, eu me senti o máximo. Eu estou trabalhando agora, agora eu vou pagar imposto, agora me segura. São tesouros que a gente ajunta, não é? Mas sabe como é que você vai conseguir purificar o seu caminho e manter-se purificado no caminho? Além de entrar, além de trilhar, além de olhar para o alvo, além de buscar a Deus intensamente,
é guardando o maior de seus tesouros, que é a sua palavra. Nós damos valor a tanta coisa, mas não tem nada mais precioso do que Deus falando conosco. E Ele fala, irmãos. Deus fala conosco. Eu vim no culto de quarta-feira, Deus falou comigo. Eu vim no culto da passagem, Deus falou comigo. Nos outros cultos anteriores, Deus falou comigo. Deus está falando todo dia aqui nesse lugar. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Esse é o maior tesouro que você tem para manter purificado o seu caminho. Guardar aonde? Quer ver? Vou fazer um paralelo aqui para você ver onde você tem que guardar. Eu e meu irmão, Diogo, todo dia que a gente se encontra, a gente senta, a gente discute teologia. Ele gosta, eu também gosto, e quem está ao redor pensa que é uma briga. Mas nunca é. E é verdade, é sincero o que eu estou falando. Acabou ali o embate, acabou, cada um para sua casa, né, Diogo? Hoje vai tomar um café junto. A gente nunca teve um problema nenhum com isso. Nunca teve. Nunca teve. Mas às vezes, tem coisa que você conversa com a pessoa e a pessoa te fala uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas tem um negócio que às vezes ele entra, ele não sai. Ele desce assim, ó, e bate aqui dentro. E quando está dentro do coração, aí não dá. Porque não sai. O coração é um cofre, não é? E para se arrancar alguma coisa daquele de dentro desse coração, tem que ter uma senha. Não é verdade ou não é? Por exemplo, para você tirar a mágoa, a senha é o perdão. Você perdoou ou foi perdoado, a mágoa sai. Então o salmista ele vem aqui e fala assim, ó, olha só o que ele fala. Escondi a tua palavra, o melhor tesouro, no meu coração, que é o melhor lugar para guardar. Porque o coração, quando entra, ele entra no íntimo da pessoa. Você ouviu o Edenilson falar aqui no microfone, ou mesmo na sua casa, abrir uma hora ou outra e ler o Salmo e fechar a Bíblia e continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Você tem que internalizar a palavra no teu coração. Você tem que permitir que ela, como um martelo, esmiúce a penha do seu coração. Como está em Ezequiel 36, você tem que permitir que a palavra troque o seu coração de pedra e coloque em você um coração de carne. Aí você vai conseguir guardar a palavra de Deus no seu coração e vai manter o seu caminho purificado. Agora, eu tenho o melhor tesouro, que é a palavra, guardada no melhor lugar, que é o coração. Para quê? Para que eu faço isso? É para não pecar contra ti. É para não pecar contra Deus. Há um propósito. O melhor tesouro, a palavra, o melhor lugar, o coração, o melhor propósito, agradar a Deus. Se você está aqui, porque culto é lugar de entregar, mas também é lugar de receber. A gente reabastece a bateria aqui. Então me ouça em nome de Jesus Cristo. Deixe de ter prazer no mundo. Comece a sentir prazer em Deus. Guarde a palavra dele no seu coração. Não é na mente, não é no intelecto, é no teu profundo. E você vai ver que a partir desse momento, você vai começar a purificar o teu caminho. E não vai querer mais desagradar a Deus, por nada. Você vai fazer um negócio na sua casa, você vai... é melhor eu não fazer isso não. Eu não quero pecar contra ele. Alguém vai te ofender no teu trabalho, a ira vai subir, você vai querer pôr o dedo na cara e vai pensar, mas se eu fizer isso eu vou desagradar ele. Eu estou com um tesouro precioso aqui guardado no meu coração, eu vou abrir mão por pouca coisa? Não vou não, eu vou manter o meu caminho purificado, porque eu quero agradar o meu Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.